sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História, dessa vez para falar sobre os edifícios mais imponentes e mais bonitos da nossa cidade. Eu estou falando sobre o Palácio Nilo Peçanha, que também é chamado de Câmara Municipal ou ainda Antigo Fórum. Vem com a gente que hoje tem muita história. Nilo Procópio Peçanha nasceu no dia 2 de outubro de 1867 na Fazenda do Desterro, em Morro do Coco, ali na divisa entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Olha que interessante, ainda pequeno ele veio aqui para Campos com a sua família. Seu pai montou um comércio, uma padaria ali no centro da cidade, esquina da Carlos de Lacerda com a Formosa. Estudou o primário, estudou também no nosso Liceu de Humanidades, que fica aqui no nosso quadrilátero histórico. E, gente, olha só, depois ele foi para Niterói terminar os estudos e cursou Direito, lá na Faculdade de Direito de Recife. Ele começou sua vida política aqui em Campos quando fundou o Partido Republicano Fluminense. Nilo Peçanha, gente, foi um grande defensor da causa republicana no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele foi um político de expressão nacional, tanto é que foi governador do estado do Rio de Janeiro com capital em Niterói, que disputava com Campos o lugar de capital a partir de 1903. Entre 1909 e 1910, Nilo Peçanha foi presidente da República quando assumiu após a morte do mineiro Afonso Pena. E, por fim, entre 1914, 15 e 16, Nilo Peçanha voltou a ser presidente do estado do Rio de Janeiro, então com capital em Niterói. Nilo Peçanha, gente, era um grande defensor das obras de saneamento, remodelamento urbano, participou das obras de melhoramento urbano aqui na nossa região, foi um grande incentivador. Quem hoje passa pela nossa Beira-Rio vê ali muito do que foi feito no início do século XX por Nilo Peçanha. Inaugurado no dia 28 de março de 1935, por ocasião das comemorações da elevação de Campos à condição de cidade, o Palácio Nilo Peçanha foi construído originalmente para ser a sede da comarca do Fórum de Campos dos Goytacazes. Olha que interessante, gente, o desenho arquitetônico do Palácio Nilo Peçanha é obra dos arquitetos italianos José Benevetto e Pietro Campofiorito. O Campofiorito é o mesmo responsável pelos desenhos da Vila Maria e também da Catedral de São Salvador. São italianos que fizeram história na nossa cidade. Gente, olha só, a construção do Palácio Nilo Peçanha tem algumas datas emblemáticas. No ano de 1920 foi lançada a pedra fundamental com a presença do então presidente do estado do Rio de Janeiro, o Raul Veiga. Em 1921, efetivamente as obras começaram, mas depois logo ficaram paralisadas. Somente em 1933, 34 elas foram retomadas, como eu disse para vocês, para dar lugar ao Fórum da Comarca de Campos. E o que é interessante, gente, a inauguração se deu no dia 28 de março de 1935, exatamente quando se comemorava o marco pela elevação de Campos à condição de cidade, o nosso centenário. E o evento contou com a presença do ilustre historiador que está aqui no nosso corredor cultural, o Alberto Lamego, conforme vocês podem conferir nas imagens. A arquitetura do Palácio Nilo Peçanha é inspirada muito especificamente no caso do Partenon ateniense, mas também toda a arquitetura clássica grega. Se vocês observarem, ali na fachada, no frontão da fachada, tem uma alegoria fazendo alusão à justiça e à lei. São 8 grandes colunas, grandes pilares, também na frente e outras distribuídas aqui pelas laterais. O Palácio Nilo Peçanha, gente, ele está inserido no contexto do quadrilátero histórico. Aqui ao nosso redor tem várias construções históricas muito importantes. Vou falar para vocês, o Liceu de Humanidades, que era o palacete do Barão da Lagoa Dourada, a Vila Maria, também ali na praça, que a gente chama Praça Visconde do Rio Branco, o que mais comumente se chama de pracinha do Liceu, a gente tem ali o Coreto, por exemplo, que também está inserido nesse contexto do quadrilátero. E aqui, como eu disse para vocês, o Palácio Nilo Peçanha, Antigo Fórum e a atual Câmara dos Vereadores. Em 2008, o Fórum Municipal de Campos, gente, deu lugar à instalação aqui no Palácio Nilo Peçanha, a nossa Câmara Municipal. É muito interessante quando a gente olha para a história da Câmara Municipal e percebe que, diferente do que a gente lê em alguns lugares, a Câmara passou por algumas sedes, algumas alugadas e outras próprias. Se a gente parar para pensar apenas no período colonial, entre 1653, data da primeira sessão, e 1707, a Câmara funcionou em espaços alugados ali no centro da então Vila de São Salvador. Em 1707, ela inaugurou o prédio próprio, onde hoje está o chafariz da praça, o chafariz belga da Praça São Salvador.
Percebam que a inserção nesse espaço era algo muito significativo. Afinal de contas, ali ficava a Matriz de São Salvador, a Igreja de Mãe dos Homens, a Santa Casa, e também a região portuária ali na nossa beira-rio, 15 de novembro, como vocês preferirem chamar. Então percebam que essa instalação da Câmara, ela se encontrava no centro, no coração da então vila, logo cidade dos Campos dos Goytacazes. Entre 1870 e 1979, gente, a Câmara ocupou o prédio que hoje está instalado o Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. Esse prédio ele foi construído em finais do século XVIII e início do século XIX e serviu de abrigo uma das principais figuras da nossa região, o Visconde de Araruama. Outro ponto interessante é que naquele edifício funcionou desde 1904 até 1969 a sede da Prefeitura Municipal, criada após o golpe republicano de 1889 e a Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891. Desde 1979 e 1980, a Câmara passou a abrigar o chamado Palácio de Mármore, que fica ali no início da nossa Alberto Torres, onde hoje é a sede do Tribunal Regional Eleitoral. Dali, em 2007, o Fórum Municipal saiu daqui do Palácio Nilo Peçanha, dando lugar à Câmara Municipal aqui no nosso Palácio Nilo Peçanha desde 2008, com a primeira sessão. Outro ponto interessante sobre esse espaço, gente, em 2013, ele foi tombado pelo CONPAN, o nosso Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal, que tanto valoriza e que tanto preza pelo nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial. É isso, gente. A gente está fechando mais um episódio do Pílulas da História. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a história aqui do nosso Palácio Nilo Peçanha, Câmara dos Vereadores. Quero te lembrar que o programa passa ao vivo na TV Câmara toda quinta-feira às 20 horas, mas você também pode conferir a reprise aqui na TV e no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreva, curta nossos vídeos e compartilhe esse conteúdo com os amigos, porque quanto mais pessoas souberem da história de Campos, mais a gente cria e fortalece esses laços de identidade. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!